Muito boa noite, aqui estamos nós com a nossa hora silenciosa. Ela vai chegar um pouco tarde por não conseguir colocá-las ao vivo para os irmãos, mas aqui estamos nós para poder mostrar aquilo que Deus tem falado neste tempo a todos nós, através do profeta Ageu. Assim, hoje vamos concluir esta profecia, esta carta deste profeta menor. Lembram-se que estávamos no capítulo 2, não é? E hoje vamos analisar desde o capítulo 10, do versículo 10, peço desculpa, até o versículo 23. Este é um momento muito importante na nação. O povo decidiu obedecer a Deus. Decidiu fazer aquilo que Deus queria. E neste dia especial, assim, o profeta Ageu tem uma mensagem muito importante para dar, que é uma mensagem ainda muito válida para nós nos nossos dias. É como se o homem nunca mudasse. Continua a ser o mesmo, continua a cometer os mesmos erros, a cair nas mesmas asneiras, e que precisa de ser recordado de como é Deus, de como é o seu caráter, de como é que Ele quer que nós possamos agir. Ele traz uma mensagem que tem duas perguntas importantes para os sacerdotes e que vai ser aplicada ao povo de Israel, ao povo desse momento. Ele, em primeiro lugar, pergunta: se alguém levar alguma coisa santa, e se com essa coisa santa tocares em alguma coisa, será que essa coisa que foi tocada fica santa por causa do material santo que o tocou? E os sacerdotes dizem que não. Então nós temos logo um primeiro princípio que aprendemos do Antigo Testamento, que a santidade, a pureza, não podem ser transmitidas, não podem ser passadas. Não é assim? E agora há uma segunda pergunta. A segunda pergunta é se aquilo que alguém trouxer de imundo, se alguém tocar algum corpo morto, ou tocar numa coisa imunda, será que ele passará a sua imundícia para alguma outra coisa? E os profetas, os sacerdotes neste caso, respondem sim. Então, na verdade, a pureza não pode ser passada, mas a impureza sim pode ser passada. É como alguém disse: um homem não pode passar a sua saúde para uma criança que está doente. Mas certamente uma criança que está doente pode passar para um homem a sua doença. E é exatamente o mesmo princípio nesta passagem no Antigo Testamento. Mas ao fazer estas duas perguntas, o profeta tem em mente um objetivo: fazer lembrar ao povo de que eles caíram num erro, um erro que tantas vezes nós podemos cair. E é muito simples. Às vezes alguém pode pensar que faz uma asneira, faz uma coisa errada, não cumpre com Deus em algo que Deus quer que essa pessoa faça. Então a pessoa, para ultrapassar este problema com Deus, ela dá uma oferta. Ela ajuda a igreja em alguma coisa. Ela faz presente nos cultos. Pode até ajudar o pastor a fazer alguma coisa. Mas ela não resolveu ainda o problema que tem com Deus. Então estas pessoas de Israel faziam exatamente isso. Eles não estavam a reconstruir o templo, mas davam ofertas. Então Deus disse: as vossas ofertas são imundas. Não valem nada. Porquê? Porque estas pessoas tentavam ultrapassar o seu pecado contra Deus, dando ofertas. E Deus diz: não, não, não. Parem de pecar e façam o que é certo. Deus tem muito mais prazer na obediência do que nos muitos sacrifícios. Então, muitas vezes, nós podemos cair no erro de ter, por exemplo, uma dívida. E não pagamos a nossa dívida. E começamos a fazer uma série de coisas boas para ver se Deus fica contente, porque Deus vê o nosso sacrifício, não é? Então Ele entenderá que não pagamos a nossa dívida. E Deus diz: não, não, paga as dívidas, porque as tuas ofertas são imundas. Assim, nós não podemos ultrapassar o nosso problema fazendo outras coisas boas. E o povo de Israel tinha caído exatamente nesse erro, assim, mostrando que, ao fazerem uma coisa pecaminosa, não é assim, contaminavam as outras coisas boas que faziam. E este é o princípio. Então Deus, para mostrar que eles estavam errados, Deus tinha retido a sua bênção. Assim, quando eles iam a um lugar ver, à espera de ver uma percentagem, não sei, de 20% em trigo, só encontravam 10%. Quando iam para o vinho, em vez de encontrar 50%, só encontravam 25%. Era sempre pela metade, a expectativa caía por terra.
Porquê? Porque Deus estava a puni-los, a castigá-los por causa deste pecado. Então ele diz, considerem, parem com isso, voltem-se para a obediência. Então Deus vai trazer tudo aquilo que vocês precisam. E realmente a mensagem vai terminar por dizer, estão a ver? Agora que vocês obedecem, estão a ver? Deus vos tem dado tudo aquilo que vocês precisam. Então lembram sempre, obediência, bênção. Desobediência, maldição. Por último, a passagem, ou esta carta, vai terminar por abençoar Zorobabel, mostrando que nele, assim como em Abraão, assim como noutros homens, o Senhor iria trazer alguém que iria reinar, queria estar por cima das nações, a quem Deus colocaria o anel de Sinar, um símbolo de autoridade, sobre todas as nações. Então, esta passagem honra Zorobabel, que provavelmente estaria abatido por todas as situações difíceis ou por estar debaixo do Império Persa desse tempo, pensar que talvez não iria fazer todo o seu trabalho que ele poderia fazer. E Deus diz, através de ti, eu irei trazer um descendente que irá sentar no trono de Davi, irá reinar sobre todas as nações, irá ter domínio sobre todas as nações. E Zorobabel, seria então esse representante do Cristo, do Messias, que estaria por vir. Então estas são as mensagens que o profeta tem para dar as lições para as nossas vidas. Também cuidemos dos nossos corações, não tentemos ultrapassar as situações erradas na nossa vida, fazendo coisas boas, mas resolvamos, em primeiro lugar, aquilo que está pendente e avancemos para que Deus aceite as nossas coisas boas. Que Deus abençoe e boa noite.